Ela, ela saiu do médico, falou para mim ficar tranquilo, que ela tinha parado de doar ruim para mim, não. Uma coisa tremenda, né? Eu sabia que meus problemas eram outros, que rim eu tinha dado suficiente, né? Mas eu tinha outras consequências, eu tinha outros problemas de saúde que talvez não podia chegar naquela forma de passar por uma cirurgia tão grave, tão séria assim, naquele ponto, né? A Elisa falou comigo que ela doava, que eu podia ficar tranquilo, deu. Aí depois, quando chegou agora, recente, que precisei mesmo, comecei com hemodiálise, deu. Aí, a Elisa Meire entrou em contato com a HU, marcaram deles lá, fazia compartimento, né? Aí foram lá, tinha 6 pessoas lá, só a Elisângela e o Emin, não foi, a Elisângela não podia por causa de diabético. O Emin tinha me procurado, falava comigo que tinha medo, e eu entendi ele também, que eu também, se eu fosse para fazer também, eu acho que eu também tinha medo também, deu. Mas aí foram, e todos deram compatível, né? Mas aí a Elisa e a Nesimar, assim, foi descartada por questão, um problema de saúde, deu. A Elisa chorou por não poder doar para mim, deu. Ela já tinha me oferecido, a primeira a oferecer para mim era ela, deu. Mas ela estava pré-diabética, deu. Aí ela não pôde, não. Mas, irmãos, as coisas é tremenda. E eu estava tão satisfeito, né, que eu tinha rim à vontade, deu. Mas daí depois, irmãos, eu fui fazer o exame e os meus batimentos cardíacos estavam caindo. Eu perdi 15% de batimento cardíaco, deu. Dentro de 5 meses de hemodiálise, deu. Porque eu ganhava muito peso, então o coração ficava fraco porque não aguentava pulsar aquela quantidade de líquido que eu derretia, deu. Então eu não tinha possibilidade de fazer hemodiálise. 2 ou 3 anos eu não tinha possibilidade de fazer isso, deu. 5 meses de coisa, eu já tinha perdido 15% de batimento, deu. Até a médica vai repetir o exame agora, que ela achava por causa do meu infarto, podia ser que tinha alterado o exame, deu. Ela falou, esperar você ficar 100% para repetir os exames, para ver se é esse o diagnóstico dentro do coração, deu. Mas aí eu saí, a Alice Meire, minha irmã mais nova, estava comigo. Eu levei o caso na brincadeira assim, mas não era brincadeira, era sério. Eu falei, agora coração, não tem ninguém para doar para mim, não. Eu sabia que o rim eu tinha, mas coração não tem como. Aí eu brinquei com ela, ri, mas depois eu não aguentei rir mais. Eu sabia que não era uma brincadeira, era uma coisa. Eu tinha tudo ali e não tinha tudo mais. Aí comecei a fazer os exames, a cirurgia do transplante foi atrasada, mas aí devido aos batimentos do coração, tudo mais, fez o tratamento, assim, os exames, aí aprovaram que podia fazer a cirurgia, não ia ser ia ser uma cirurgia mais de risco, entendeu? Mas aí, eu não tinha outra opção para fazer, eu tinha que passar aquela cirurgia, não tinha como, eu não tinha outra opção, entendeu? Então, a médica chegava lá, os alunos que acompanhavam ela assim, que ela é professora, ela faz a cirurgia dele, uma cirurgia de risco, por causa disso, dava detalhe de tudo. E explicava a situação ali. Eu ia vendo a situação, irmão, mas na verdade a única coisa que eu pensava é só estar na mão de Deus, porque eu não podia fazer muita coisa. E falar só a vontade de Deus que pode prevalecer agora, porque não tem como fazer outra coisa. E agora é a vontade de Deus, não. Mas uma coisa eu pensava, né? Se eu não conseguir, mas pelo menos a salvação da minha alma tinha que ser garantida, porque eu não tinha tanta possibilidade de ter saído de lá. Então, não é muito normal, não. Eu vi os médicos conversando assim, Tem um rapaz lá assim, os médicos estagiários,
Eles vão examinando, então eles vão dando detalhe de tudo que está acontecendo. Aí tinha um rapaz que chegava lá e falava assim, o homem chegou com aparência, que a aparência, o quadro clínico dele não é compatível com a aparência física dele. Porque a minha aparência física era meu quadro clínico era muito pior. Tinha cardíaco, hipertenso, diabetes descompensado, vários outros problemas que tinha ali. E você olhando para mim, fisicamente, eu estava mais ou menos bem. Mas o clínico não compatível com o meu corpo físico ali. Mas é uma coisa que, muito tempo que você com problema, você vai acostumando, seu organismo vai acostumando, você vai acostumando com aquilo. Talvez você está muito em estado bem deplorável. E aí você chega naquele ponto. Aí eu fiz a cirurgia, aí eu fui de volta ali atrás. Ele foi compatível, assim, todas foram compatíveis, mas ele de volta foi mais assim, mais próximo de idade, já era pai também, mais próximo de idade assim. Aí ele de volta foi o doador. E nem sei se ele estava com coragem, mas ele estava tão tranquilo, eu acabei ficando tranquilo também. Mas eu não tinha vontade nem nada cortar em mim, doutor. Eu fazia meu diário à vontade, se tivesse possibilidade de eu continuar fazendo. A coisa que eu tinha um medo doido é de cortar em mim. Para me colocar esses catetes que eu fiquei no pescoço aqui, eu ficava apavorado. Falava com eles e dava vontade de sair correndo na hora que eu via a mulher com bisturi na mão. Porque era uma coisa triste, mas não adianta você correr porque não tem outra opção. Aí, fizemos a cirurgia, graças a Deus. Assim, na hora da cirurgia eu tive uma pequena hemorragia, devido às minhas condições. Ali foi feito, esqueci como que fala o nome lá, mas eles usam um termo lá para quando faz uma hemorragia, eles usam uma medicação lá para poder parar o sangramento, para continuar o processo da cirurgia. Aí foi um pouquinho mais demorada, mas voltei 100% bem, alimentando bem, a cicatrização foi normal, o rim saiu já funcionando, saí de lá já funcionando, podendo beber água, funcionando tudo normal. Mas aí depois, a cicatrização por fora foi tão bem feita, assim, tão rápido, que aquele líquido que era para sair para fora, começou a sair para dentro, porque o rim não cortava uma pessoa passar para outra, nem todos os vasozinhos ficam ligados. Aí aqueles vasozinhos vai soltando aquela aguinha, e aquilo acumulava na barriga, aí dava aquela, descia para a perna, descia para a virilha, aí a perna inchava, aí começava a inchar a perna, ficava com inchaço na perna, aí o rim começava a paralisar, aí ia para lá, cheguei a fazer 2 drenagens depois, tirei uma da seringa, tirei a outra com um cortezinho, mas aí continuou fazendo. Eu fiz uma, durou uma semana, fiz outra, não durou, de um dia para o outro eu tive que voltar para lá. Aí rompeu na barriga, no umbigo para baixo, fez uma passagem, uma drenagem ali. Aí ali parou, aquele líquido saía dali e entrava para o véu da barriga ali, e ali o próprio organismo acabava eliminando ele. Era só por um espaço de tempo para poder o rim cicatrizar normalmente, aqueles vasos do rim voltar a funcionar normal. Mas graças a Deus, irmãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor, passei por esse processo, aí fiquei bem fraco, né? 2 cirurgias seguidas, aí eu tive aqueles negócios de megalovírus, o tratamento que eu fiz, desses vírus, aí era com 5 mil, a pessoa já era para ter internado. Eu cheguei com 55 mil, sem ter tanto problema. Eu fui lá para a consulta normal, ela chegou lá, o resultado era 55 mil de megalovírus. Aí me internaram, aí eu fiquei 22 dias tomando medicação na veia, direto, porque não tem antibiótico para combater, só na veia. Aí em dois dias tinha que trocar os acessos, porque a medicação muito forte começava a dava aqueles inchaços na veia, ficava dolorido, aí ia trocando. Mas graças a Deus, irmãos, para a honra e para a glória do nome do Senhor, passei por aquilo, né? Voltei para casa, e eu estou sempre um pouco preocupado com o megalovírus, porque a última vez ele estava com 600, aí na última consulta agora eles caíram de novo, eu peguei 46, Mandei gripado, eu falei, estou meio abatido com a gripe,
isso pode multiplicar, mas graças a Deus, liguei para o Augusto outro dia e falaram que o resultado era 46, deu. Então dessa vez eles não tiveram força não, graças a Deus, deu. Mas Deus, irmão, faz coisa maravilhosa, é tremendo o que aconteceu, porque tinha um médico lá, até brincava assim, ele está estudando ainda, então ele chegava assim, tinha mais liberdade que a gente dava assim, deu. Aí eu brinquei com ele, o megalovírus não eliminou tudo não, ele falou não, mas não tem perigo não, mas no seu caso eu não sei, porque eu sei meio azarado, ele achava que eu era até meio azarado, ele não sabia ele que era totalmente o contrário, porque assim, essa questão do líquido que dá, acontece de dar alguma cirurgia, mas veio o líquido, veio essa coisa e veio o megalovírus, veio as três coisas que não é muito comum de acontecer assim, deu. A pessoa dá o líquido, eles vão lá, drena, a pessoa volta normal. Eu tive que passar por cirurgia, depois megalovírus. Aí ele falou comigo, mas no seu caso eu não sei não, porque você é meio azarado. Mas não sabendo ele que eu era abençoado, porque era o contrário, porque não era para mim estar naquele processo, não era para mim estar bem, deu. Não era para mim ter conseguido passar por aquilo tudo e ter passado, né? Assim, quantas pessoas que fazem hemodiálise vários anos aí, deu, na fila esperando doação de rim, uma doação, e morre talvez sem ter, deu. Um dia estava conversando contigo, o Tico comentou comigo, deu. O cunhado dele faz, deu, muito tempo, deu. E falou, graças a Deus, você vai conseguir fazer, porque ele está na fila lá, não sai. Então você vê que é uma coisa que a pessoa fica ali há muito tempo, uns conseguem, outros não, e corre mais risco ainda, como o doador é vivo e compatível da minha família, a gente assim nós não tivemos um problema nesse termo nenhum, graças a Deus foi 100%, Mas eu agradeço muito a Deus, irmão, pelo que Deus fez na minha vida, né? E vem fazendo, né? Porque, na verdade, não era para mim estar aqui, irmão. Há muito tempo já, é uma coisa assim que eu já passei por várias situações difíceis, né? Devido ao diabetes, é uma doença que ela aniquila a pessoa, assim, de pouco a pouco. E você não ter o cuidado certo com ela, não ter como cuidar, ela vai aniquilando mais rápido. E Deus vem livrando a gente, vem poupando, vem dando graça, né? Vem nos abençoando, irmão. E vem confirmando, irmão, que a misericórdia de Deus é tremenda na nossa vida. Quando eu estava no hospital, a Thaís, no dia do testemunho dela, a Elisa deu, ela não estava aqui, ela está ali hoje, não? Aquela menina bonita ali, não? Mas sempre eu pensava, né? Assim, eu não mereço, não, que a Thaís é uma criança abençoada e tudo mais, não? Eu sei que mas Deus fez na vida da Thaís, pode fazer por mim também, não? Era um ponto assim um ponto que eu tinha, né? Entendeu? E a Tamira passou por uma situação pior do que a minha até. E graças a Deus, Deus deu vitória para ela. Eu tinha um ponto de referência para mim saber que na minha família tinha passado por aquilo. Entendeu? E ali Deus honrou assim, a nossa fé, né? Eu acho assim, a pessoa quando está lá na situação, derrubado, talvez você não tenha muito tempo para pensar na fé, pensar no que Deus vai fazer, no que vai acontecer e tudo mais. Você não tem muito aquele tempo na mente, não. Você vai vivendo ali, porque você tem situação, você tem medicação, mas eu acho que o importante é quem está de fora buscando para aquela pessoa, né? Porque depois que a gente sai dali, você vai pensar no que você passou, deixou de passar, né? Porque vai chegando um assunto, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você não tem muito tempo de pensar, você vai só vivendo. Você vai vivendo. Se você for pensar também, talvez você fique meio doido. Talvez seja uma das formas boas de acontecer, que você esquece, vai ali, chega um, faz assim, é fácil, é tranquilo, mas depois você vê que o procedimento não é nada daquilo, é bem mais difícil, entendeu? Mas aquilo vai ajudando a gente a manter aquela situação, entendeu? E por isso, irmãos, eu sou muito grato a Deus, entendeu? Porque é um privilégio de Deus dar uma vitória assim, tão grande para a gente, entendeu? Meus remédios de pressão foi tirado todos, só insulina, porque o diabetes é que traz a maior parte dos problemas. Mas os remédios de pressão meus todos foram tirados, eu tomo um remédio mais para pressão. Eu vou fazer um exame cardíaco daqui depois de 6 meses, e para ver se é devido ao inchaço que eu estava na época ou se normalizou agora,
Mas é uma chance que ainda a doutora pensa ainda que eu não estava tão ruim conforme eu podia estar, que ele podia ser só um inchaço no corpo, entendeu? E graças a Deus, irmãos, que Deus vem dando vitória, né? E eu creio que Deus vai continuar nos abençoando, né? Porque tudo que Deus faz tem um propósito, né? Que nós podemos pegar esse propósito, essa também a dona Maura daqui hoje, a dona Maura ficou lá em casa também para vir ficar na cirurgia, quase 2 para 3 meses. Então, irmãos, é motivo de gratidão. A minha mãe está ali também, graças a Deus que ela pôde presenciar isso tudo, e eu também aqui para a honra e para a glória do nome do Senhor. E ela tem um privilégio muito grande, irmão. Nós somos 8 irmãos, estão todos bem aí, né? Eu era o mais derrubado, e graças a Deus também, né? Então, é motivo de muita alegria para nós, irmão, para a nossa família, né? E é motivo, irmão, de eu olhar e ver que é maravilhoso, irmão, porque assim, Deus abençoou, guardou, e a gente sabe que tem presente, assim, a pessoa pode contar com a pessoa naquela hora ali de necessidade, de aperto. A gente sabe que pode contar porque eles estão ali presentes, né? Deus preparou tudo, meu. Então a única coisa que eu tinha que lutar comigo era o meu medo, meu. Mas graças a Deus, Deus deu vitória, abençoou, meu. E isso é motivo de grande alegria, irmão. Outro motivo de agradecimento a Deus, a mulher está achando que eu vou esquecer, meu. É que amanhã nós estamos completando 18 anos de casado, meu. E para a honra e para a glória do nome do Senhor, né? E 18 anos e eu estou aqui bem, graças a Deus. Passei por isso, mas Deus me abençoou, irmão, me deu vitória. E a gente, numa hora dessa, irmão, a gente não tem muita palavra para dizer, mas eu estou muito grato a Deus, irmãos. E grato a todos que de certa forma, irmão, contribuíram, vem contribuindo, vem ajudando, vem pedindo a Deus por nós, vem orando, vem preocupando com a nossa vida, né? Mas isso é uma coisa muito importante para nós, né? Eu agradeço a todos que vieram, irmão, eu agradeço aos irmãos, irmão. Sabemos que eu continuo pedindo oração, né, irmão, que nós continuamos precisando da misericórdia do Senhor, né, irmão? Porque Deus fez uma obra na minha vida, né? Mas a obra maior eu tenho que continuar mantendo para poder Deus continuar fazendo, né? Porque é uma coisa, Ele nunca vai parar de fazer, nós sabemos disso, né? Mas nós temos que continuar valorizando aquilo que Deus tem feito por nós, que é grande coisa, né? Eu só vou contar uma coisa rápida, irmão, que quando eu tinha uns 16 anos, estava internado na grama ali, e eu vi aquela dona cuidando de um menino especial. É uma coisa tremenda. Aquilo nunca sai da minha cabeça, entendeu? Eu chegou no quarto lá, a Lisângela que foi comigo, eu tinha uns 16 anos. Aquela dona dava carinho para aquele senhor, beijava a testa dele, estava no frio, passava um cochilão no pescoço dele, aquele cuidado todo, entendeu? Eu falava, mas que eu ficava achando assim, interessante, entendeu? Aí depois nós chegou de noite, quando o quadro internou de noite, depois chegou ela, nós vimos que era uma mãe e filha, entendeu? Só que ele dava muita coisa por causa da doença, e ela estava bem ainda, uma senhora forte, com 60 e poucos anos, ele tinha 45, mas parecia que tinha mais, entendeu? Eu vi, ela beijava ele, dava carinho, ele dava aquele sorriso assim, e ficava ali, entendeu? Aí eu vi aquela dona tem outro filho em casa, que ela tinha o mesmo doença, entendeu? E o outro em casa não afetou a mente, ele só tinha o físico afetado, a mente dele, ele sabia o que estava acontecendo, entendeu? Eu vi aquilo, aquela forma que a velha tratava aquela criança, entendeu? Mas uma coisa tremenda. E eu vejo assim, eu tenho o Eduardo hoje, a gente vê assim, a gente acha interessante, entendeu? Porque depois eu passei a ver que o amor de Deus para nós é dessa mesma forma. Aquela dona, ela não retribuía, aquele filho dela não ia retribuir para ela mais nada, coitada. Ela só estava esperando para ele morrer, porque a doença dele é generativa, só ia de tempo a tempo piorando até ele morrer. Deu. Até 22 anos eles foram normal, depois de 22 anos eles foram, a doença pegou e foi assim, deu. E ela dava todo o carinho, uma coisa mais bonita do mundo, deu. Aquilo, não tem como eu passar para a pessoa o que é aquilo, deu. Mas é uma coisa, se você viver e poder ver uma coisa assim na vida, deu, era uma coisa tremenda, deu.
Aí aquilo eu encaixei aquilo na vida, assim, falei, é da mesma forma aquilo é Deus conosco, porque nós não merecemos. O nosso caminho, se não for a misericórdia de Deus, é a morte, Deus. Tanto faz espiritual como física, né? E Deus ali faz por nós aquela mesma forma, né? E é interessante que é uma mãe, o amor de Deus é comparado com o amor de uma mãe, né? Que não tem assim maior no mundo, né? E eu vi que eu consegui vivenciar aquilo na vida, né? E aquilo foi tremendo para mim. Eu não sei porquê, aquilo nunca saiu da minha mente, deu. E eu continuo sempre eu lembro daquela dona, eu já procurei saber, um vizinho dela que morava na grama ali, o tal de Armando, procurei saber sobre ela e não soube me informar, deu. Mas é uma coisa tremenda, irmãos. E é assim que Deus também tem sido comigo, né? Isso é motivo todo de eu olhar e pensar assim, eu estava conforme aquele rapaz e Deus conforme aquela mãe cuidando de mim, né? Aí, graças a Deus, quero agradecer o Rodrigo, mas a Marisa também, né? E a Natália, os namorados dela, que saíram lá do Juiz de Fora para estar aqui, né? Para agradecer junto comigo uma grande bênção que Deus fez na minha vida. Agradecer meus irmãos que saíram ali do corpo, os meus cunhados, meu sobrinho, que todos, irmãos, que possam ser abençoados. E eu sou grato a Deus e a todos por isso, em nome de Jesus.